matéria, dando aula, e eu pensava, velho, acho que eu nunca vou fazer isso, mas aqui eu tô fazendo isso, né, eu acho que o EAD tá permitindo fazer isso de uma forma mais segura para todo mundo nesse momento de coronavírus. Mas vamos lá. Então, o que eu pensei? Eu sou um cara que está no 5º período, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cauã, não sei se tem alguém que não é do Alfa, não cheguei a ver direitinho, mas meu nome é Cauã, sou L2 do Alfa, estou no 5º período da UFAC, medicina, e eu sou um cara do 5º período que eu não tenho muita prática, muita vivência hospitalar. E esse é um tema que é muito interessante ter uma vivência para poder falar um pouco mais. Então, eu fui atrás, eu tentei pesquisar alguma coisa para deixar a aula um pouco mais prática, realmente, né? Lógico que o início é um pouco teórico, vai ter aquela parte mais teórica, mas eu trouxe alguns casos no final, alguns casos clínicos, depois vai ter as questões. Enfim, a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, antes de falar da convulsão em si, eu pensei em falar sobre a epilepsia, que é a doença neurológica que causa crises epilépticas, tá? Então, no caso, a epilepsia é uma doença neurológica crônica que vai ser marcada por crises recorrentes não provocadas. E essas crises, elas vão, dependendo do local que elas acometem o encéfalo, a gente vai ter manifestações diferentes. Existem várias classificações para as crises epilépticas, certo? A crise convulsiva é um tipo de crise epiléptica. Então, acho que isso é muito importante a gente entender inicialmente, tá? Então, como eu falei, são diversas etiologias. A epilepsia, ela pode surgir, a pessoa pode adquirir a epilepsia, então ela nasce, ela tem um traumatismo crânioencefálico, ela tem uma neuroinfecção, né, uma encefalite, por exemplo, e aí ela vai ter uma porcentagem de chance de desenvolver epilepsia. Isso é importante quando a gente recebe o paciente, daqui a pouco eu vou falar para vocês, mostrar uma tabela em relação a isso. Também pode ser pela genética, então a pessoa já nasce com a predisposição genética de ter epilepsia. Então, por exemplo, a gente tem aí o Machado de Assis, né, que é um escritor muito famoso, e que ele tinha epilepsia. Existem vários tipos, né, então existem as crises parciais, as crises generalizadas, simples e complexas. No caso, essas duas primeiras aqui, elas são uma classificação, e essas duas aqui são outra classificação. Então, por exemplo, a gente pode ter uma crise parcial, que seja simples, ou uma crise generalizada simples, e assim vai. A crise parcial é uma crise que ela vai ter início, então a gente tem o nosso encéfalo, certo? A crise parcial, ela vai ocorrer em um foco epiléptico, em um local específico do encéfalo. Então, esse local específico vai acometer, de alguma forma, a manifestação clínica dessa crise. Tem a crise generalizada, que é aquela crise que a gente está mais acostumado, né, que é a tônico-clônica, que ela pega todo o encéfalo. Então, ela começa em um local, ela pode começar em um local do encéfalo e depois se espalhar, que o nome disso é secundariamente generalizada, ou ela pode ser generalizada desde o início. Então, ela já começa pegando todo o encéfalo. Aí existem as crises simples, que comprometem a consciência. Então, o paciente lembra o que aconteceu, ele chega lá e relata o que aconteceu. E as crises complexas, que acontece e o cara não lembra de nada. Tem até um período pós-ictal depois que a gente vai conversar. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser falar durante a que eu estiver falando, pode ficar à vontade, tá bom? Se tiver alguém mais velho também, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, então, as crises epilépticas são causadas por uma alteração transitória, né? Causadas por alterações transitórias de atividades neuronais, podem se manifestar de formas diferentes. E a forma mais comum é a convulsão, que é o nosso tema da nossa aula. Então, o que é uma crise convulsiva, né? Eu coloquei neurônios loucos, mas na verdade não são os neurônios que estão loucos, né? São as sinapses entre eles. Então, a crise convulsiva é uma alteração transitória, paroxística, que é marcada por uma despolarização rítmica de neurônios corticais, né? Então, peraí, eu falei grego. O que acontece? Basicamente, uma área do nosso cérebro, ele vai despolarizar. Então, a gente lembra que tem a polarização, a despolarização, a repolarização. Então, ele despolariza. Então, vai ativar vários neurônios, várias vias neuronais que vão acometer de alguma forma o encéfalo, podendo acometer ele todo, que no caso é a crise generalizada tônico-clônica. Então, esse tipo de crise, que é a mais comum, que é aquela que assusta o paciente, que a família leva para a emergência, porque uma crise mais simples, como, por exemplo, uma crise de ausência, o cara não vai para a emergência, né? A família não vai se assustar com isso, então ele não vai. O que vai chegar para a gente é esse tipo de crise. Está marcada por uma primeira fase chamada de tônica, que é um enrijecimento do corpo, né? O paciente vai ter contrações musculares súbitas, depois disso ele vai ter a perda de equilíbrio e vai ter uma queda ao solo. Então, esse momento que ele perde a consciência, né? Então, por isso que ela é generalizada. E depois a gente vai ter uma segunda fase, que é a fase clônica, que o paciente relaxa e depois faz a contração dos grupos musculares de novo. Então, ele fica fazendo isso, né? Ele contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, isso que é a tônico-clônica. E aí, esse paciente, ele pode ter também relaxamento dos esfínteres vesical e intestinal, então o paciente pode se urinar, por exemplo, ou pode defecar no local. Isso depende, nem sempre vai acontecer, mas pode acontecer, porque o paciente não tem controle da situação ali.
E é muito importante falar da cialorreia, né? Isso daqui é um tema que a gente vai ter que tratar lá quando o paciente chegar também, né? Porque a cialorreia, ela causa uma obstrução das vias aéreas. Então, essa salivação excessiva aqui que acontece, a gente vai ter que dar uma aspirada nela depois, né? A gente pode fazer isso. Então, a crise tônico-clônica generalizada. E a tal da aura, né? O que é a aura? A gente aprende curso, né, a gente fala sobre isso, da aura, tem uma manifestação subjetiva antes da crise convulsiva. Só que, na verdade, a aura, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser, o paciente pode ficar vendo luzes piscando, o paciente pode ter um mal-estar epigástrico, que a gente chama, algumas manifestações neuropsíquicas, enfim, algo bem subjetivo mesmo, a sensação de déjà vu, enfim. Mas, na verdade, a aura, ela é uma crise epiléptica, ela é uma crise facial simples. Então, é uma crise que começa em um local, o paciente vai ter uma crise no local, vai ter a aura, a depender do local, a aura vai ser diferente, e depois vai ser secundariamente generalizada. Então, pacientes que têm aura antes de crises tônico-clônicas, significa que essa crise não começou em todo o encéfalo de uma vez. Ela começou em um local do encéfalo, e depois ela se espalhou, né? Então, ela se tornou generalizada. Então, isso que é a aura, tá? Por isso que ela é tão diferente, por isso que não é sempre a mesma coisa. Ela vai variar do local que ocorre. Antes de passar, eu só queria deixar falar uma coisa que eu não coloquei aqui, né, que tem o período pós-ictal, que é o período que o paciente fica um pouco confuso, sonolento, ele pode ter até um rebaixamento de Glasgow, e existe também uma coisa que é chamada de grito epiléptico, que as pessoas pensam que antes do paciente ter a crise, ele dá um grito, mas na verdade não é um grito, o que acontece é que vai ter uma passagem muito rápida do ar pela garganta, e parece que é um grito, mas tem essa passagem e aí começa a crise. Acho que é só por título de curiosidade isso daí. Então, por que a gente tem que tratar uma crise convulsiva? A gente sabe que crises convulsivas, na maioria das vezes, elas são autolimitadas, certo? Elas vão começar e vão acabar. Só que acontece que existem algumas crises que elas não passam, né? Elas vão perdurar, e se a gente não intervir, vai dar problema, vai dar ruim. Então, vai ter uma lesão neuronal, sempre pensa naquela máxima lá, tempo é cérebro, né? Então, a lesão neuronal, na crise, ela decorre das alterações sistêmicas do organismo, associadas ao próprio hipermetabolismo celular. Então, o nosso metabolismo está elevado, está lá no topo, e isso vai ter problemas para a gente. Então, quando a gente chega em 20, 30 minutos, o nome aqui é o mal refratário, né? No caso, a epilepsia, o mal epilético refratário, que a gente já tentou medicar pra caramba e não deu, com 20, 30 minutos, o que acontece? O nosso corpo, ele vai lançar mão de alguns mecanismos compensatórios, né? Porque o nosso corpo, ele sempre tenta salvar a gente, né? Não importa o que aconteça, ele tenta, pelo menos. Então, o que acontece? Esses mecanismos, o primeiro deles é aumento da pressão arterial sistólica, então acho um pouco de fisiopatologia aqui, vai aumentar a PA, certo? E aumentar a pressão pulmonar também. Com isso, a gente vai ter um grande aumento da circulação sanguínea, mas é grande mesmo, assim, é 900%. Então, aumenta 900% a circulação do nosso cérebro, porque a gente está naquele hipermetabolismo, então todas as artérias ali estão a mil, né? E isso vai causar também, obviamente, um aumento do consumo de oxigênio, né? Porque a gente precisa de oxigênio. Lembra que no cérebro, é o que mais consome oxigênio, uma das partes que mais consome oxigênio do nosso corpo é a circulação do encéfalo, né? Porque são muitas artérias, é muito complexo mesmo. Então, o que pode acontecer a partir disso? A gente pode ter hipertermia, né? A glicose anaeróbia, porque a glicose, ela vai ter que ser quebrada, né? A gente vai ter que quebrar para usar mais. E como não tem oxigênio, vai ser anaeróbica. Isso aí vai gerar uma acidose metabólica no nosso paciente. Então, já é mais uma complicação aí. A obstrução das vias aéreas por causa da saliva excessiva, da cialorreia, isso vai gerar uma acidose respiratória. Então, a gente já tem um comprometimento duplo, né? Na questão de ácido-base. A gente tem um comprometimento metabólico e respiratório. Isso aí tem toda uma aula, né, do Alfa para dar sobre isso. E a contração muscular generalizada, no caso, vai gerar expansão pulmonar inadequada. E aí, depois de 30 minutos, a gente vai ter a falência dos mecanismos compensatórios. O paciente vai entrar com hipotensão arterial grave, que vai gerar uma piora da ventilação que já estava ruim, e é o famoso choque, né, que é a hipoperfusão tecidual. E aí começa, né, hipercapnia, né, o aumento de CO2, por isso que o paciente fica com acidose, pode gerar hipertensão intracraniana, edema pulmonar agudo, que são as complicações, né, arritmias, hipoglicemia. A hipoglicemia é muito interessante, porque ela é um resultado final da tentativa do nosso corpo se salvar da convulsão, e também é pode ser uma causa de convulsão. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Acidose lática, né, lembrar que é um grande marcador de morte, isso daqui, de mau prognóstico, insuficiência renal aguda e edema cerebral, e depois aí o cara pode ter danos neuronais irreversíveis, se por acaso vier a parar, ou então ele vai, né, a óbito. Bom, sobre a epidemiologia, eu trouxe só um slide para ser bem breve. A OMS falou que até 10% da população mundial vai ter pelo menos uma convulsão durante toda a sua vida. Se a gente fizer uma extrapolação, né, bem brusca aqui para o Brasil,
a gente vai pensar em 20 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem 200 milhões, então 20 milhões de pessoas, mais ou menos, vão ter convulsão pelo menos uma vez na vida. Ou seja, é muito provável que a gente veja isso na emergência em vários contextos, né? Não só no contexto que o cara chega com a crise, mas ele está com algum problema que vai gerar durante a nossa supervisão, no nosso plantão, o paciente vai ter uma convulsão. Então, é um tema extremamente relevante. Vamos lá. Em relação aos tipos de como que a crise se torna, isso é muito, como a crise acontece, isso é muito importante para a gente tomar nossa conduta. Então, vamos começar pela crise provocada. A crise provocada, o nosso sistema nervoso está preservado. Então, a gente não tem nenhum comprometimento do sistema nervoso. Ele está ok, a gente não tem nenhum problema lá. O que acontece é que tem uma causa extrínseca ao sistema nervoso que gera a convulsão. E essa crise provocada ela é muito comum. Então, primeiro, vamos falar da febre, que ela é muito importante no contexto infantil. No próximo slide eu vou falar só sobre isso, porque é um tema muito importante. Então, a febre, a gente sempre pensa em criança, né? Sempre lembrem que o limiar da criança, a propensão a ter febre alta é alta, ficou um pouco estranho, mas ela tem uma propensão maior para ter febre, mais elevada, e a criança também tem um córtex de desenvolvimento, então esse córtex, ele tem uma menor, o limiar dele, a convulsão é menor, então a chance de uma criança ter é bem maior. Distúrbios hidroeletrolíticos, aqui, vamos pensar em quais são os íons mais importantes para o nosso cérebro, né, tem alguns que são mais importantes do que outros, então cálcio é muito importante, uma hipocalcemia pode gerar. O sódio também é muito importante, tá? Lembrando o contexto da hiponatremia, a gente lembra, não sei se vocês lembram, mas o normal do sódio é de 135 a 145. A gente tem não existe, assim, um dado certo para isso, mas quando o sódio está abaixo de 115, isso no livro da USP, né? Você já tem uma chance legal de ter uma crise convulsiva. Então, se estiver abaixo de 115, já é problemático. Aí vai ter o magnésio também, e também tem o potássio, só que o potássio, ele tem um porém, porque ele pode gerar crise convulsiva, só que antes de gerar, um paciente que tem uma grande depressão de potássio, uma hipopotassemia, uma hipocalemia, no caso, o que vai acontecer? Ele vai ter primeiro outras manifestações, né? Então, primeiro ele pode ter uma arritmia, porque o potássio é super importante para o coração, ele pode também ter outros comprometimentos, até tetraparesia pode acontecer antes da convulsão. Então, no geral, ele não é tão comum assim, mas pode ocorrer também. A hipoglicemia, como eu falei, muito importante aqui, a gente tem que tem que colher a glicemia do paciente. Eu vou falar tudo certinho, bonitinho, mas já vamos deixar claro que a glicemia tem que ser colhida, tá? Uma hipoglicemia, se a gente tiver abaixo de 35, a glicemia, ela é muito perigosa para causar a convulsão, né? Então, imagina que quando a gente faz um exame laboratorial em jejum, a gente quer no máximo 100, o cara que está com 35 e não está em jejum é porque está bem grave mesmo, né? A sepse, eu acho muito importante a sepse, a gente falar o seguinte: não pense em sepse só naquela infecção generalizada. O paciente já está cometendo a falência múltipla de vários órgãos, bacteremia grande ali, o teste SOFA no alto. Não pense nisso, porque a sepse, ela pode ser um foco pulmonar ou um foco urinário, o cara chega lá na urgência com uma pneumonia braba, e ela pode gerar uma crise convulsiva. Ou então o cara chega com pielonefrite, comprometimento do trato gastrointestinal, qualquer tipo de inflamação assim mais pesada pode gerar. Então fique com isso em mente, não é só aquela infecção generalizada. E intoxicações exógenas, né, o uso de drogas. Quais são as drogas mais importantes aqui? As drogas que vão... Esqueci agora o nome do tipo de droga realmente, mas no caso seria êxtase, cocaína e anfetamina, né? Drogas estimuladoras, exatamente. Drogas estimuladoras são as que mais podem causar as crises provocadas. Então, a gente se atenta a isso. Então, o que a gente tem que fazer? Descobrir qual foi a causa dessa crise, o que provocou ela e corrigir ela. Então, tem que corrigir a causa, é fundamental. Não adianta a gente colocar um diazepam nesse cara, se a gente não tratar a causa, ele vai continuar tendo crise convulsiva. Então, já fica isso na cabeça de vocês aí. Bom, como eu falei sobre a crise febril, o que é importante aqui? Crise febril não é epilepsia. Por que existe esse pensamento? Porque, na verdade, a crise febril, ela pode ser benigna. A maioria delas são benignas. Então, muitas crianças, elas vão ter crises convulsivas febris, mas isso não significa que elas tenham epilepsia. Então, sempre pensem nisso. Como é que é a crise febril? Ela vai acontecer entre 3 meses a 5 anos. Existem as crises febris plus, que seriam crises que passam dos 5 anos. Aí já é um pouco mais perigoso, a gente tem que ter uma investigação mais detalhada, porque o normal de criança que tem é de ser de 3 meses a 5 anos de idade. No caso, vai ser na ausência de infecção intracraniana, ou seja, a criança vai estar com infecção, né, óbvio, ela está com foco de febre, está com foco infeccioso. Só que a infecção, para ser febril, crise febril benigna, não é intracraniana. Se ela tiver com infecção, uma meningite da vida dessa, já não vai entrar nesse contexto de crise febril, tá? Córtex de desenvolvimento, como eu falei, né, tem um limiar mais baixo. Então, como é que é essa febre? 38,5, tá? 38,5 a gente já começa a se preocupar, pode já gerar uma crise nessa criança.
a criança tem uma maior suscetibilidade a infecções, então o sistema imunológico não está totalmente desenvolvido, então a gente sabe que criança adoece pra caramba. Fatores genéticos aqui são muito importantes, então não é toda criança que vai ter crise febril, existe um fator genético, então se o pai dela tinha crise, ou a mãe dela, né, um primo, alguém conhecido da família, a gente já vai ficar mais de olho, faz sentido, essa criança tem um contexto genético importante. E a duração, né? A duração das crises febris, elas podem ser um pouquinho maior. Enquanto a gente espera um máximo de 5 minutos em crise em adultos, né, adolescentes, na criança a gente pode estender isso até 15, pode acontecer. E como é que é essa crise? Também é tônico-clônica generalizada. Isso aqui é muito importante, já fiquei pensando nisso daqui para a questão das questões do pós-teste, tá? A recorrência nessas crianças, ela está relacionada à idade e à genética. Então, quanto mais jovem a criança é e ela tem uma crise febril, maior a probabilidade de ela ter recorrência, dela se tornar epiléptica. Então, uma criança que tem com 1 ano de idade é mais grave do que uma criança que tem com 18 meses, por exemplo, né, ou com 2 anos. Então, tem que ficar pensando nisso. Quanto menor a idade da primeira crise febril, maior a chance de recorrência, e o fator genético muito importante também aumenta a recorrência. Bom, então a gente saiu das crises provocadas, e agora a gente vai entrar nas crises sintomáticas agudas. Então, essas crises aqui, diferentemente das anteriores, elas são por lesão aguda no sistema nervoso central. Então, tem algum fator, alguma etiologia que está lá no sistema nervoso central e vai causar essa crise convulsiva. Então, primeiro, o mais famoso, AVC, né? Então, a gente não pode esquecer, AVC, bicho, tem que tratar AVC de forma rápida. Então, AVC, a gente lembra, por exemplo, pelo menos eu não sei como é que está hoje, né? Mas a última vez que eu estava no Acre, os caras não faziam nem trombolítico, né? Não sei se está agora no UERP fazendo trombolítico, mas lembra que a gente tem uma área de penumbra, tá? A gente vai ter aqui, ó, pessoal, talvez mais novo aí, a gente vai ter um coágulo que vai se formar, né, em uma das artérias do cérebro, vai gerar aquela área de penumbra que ainda pode ser salva, e vai começar a isquemia, né, se espalhando. Então, a gente tem uma janela terapêutica de 4 horas e meia aí para começar com trombolítico pesado. Isso aqui é muito importante, porque o AVC é um dos que tem maior chance de causar epilepsia. Então, a gente pensa, por exemplo, num cara idoso, um paciente idoso, tá com AVC, é mal tratado, que muitas vezes isso acontece, né, mal cuidado, o cara vai ter um AVC pesado aí, vai gerar a crise epiléptica, ele vai entrar na galera, e o cara que sai com AVC, ele tem que tomar AS, né, que é um antiagregante, então ele vai ficar tomando AS para prevenir outro evento. E aí, o AS, o que acontece? Ele pode aumentar a chance de sangramento. Aí o cara tem uma epilepsia, o idoso vai lá, tem uma epilepsia, cai, baixa a cabeça de novo, aí gera um hematoma. Então, é importante a gente sempre pensar na sequência de eventos que a gente pode prevenir de uma pessoa, né? Porque o paciente chega e vai embora e a gente fica lá, mas a vida dele continua e pode, enfim, vou passar aqui. Esse é o traumatismo crânioencefálico também, pode gerar. Tumor cerebral. Aqui eu quero dar uma atenção especial às metástases. Então, especialmente, tem um tumor, tem uma neoplasia de um local, um órgão, que é o que mais gera metástase cerebral, que é, no caso, o pulmão. Então, o pulmão, a gente tem tem um adenocarcinoma, né, que é o mais comum, e tem o carcinoma de células pequenas. O carcinoma de células pequenas, ele gera muita metástase. O adenocarcinoma também, mas o de células pequenas, muita. E, às vezes, é o primeiro sintoma desse cara, o cara não sabe que tem um câncer. Aí ele vai ter uma convulsão, é o primeiro sintoma do câncer, porque ele já fez a metástase. Aí o cara vai lá, faz a TC, aí ou vai ter essas múltiplas metástases aqui, ou então ele vai ter uma metástase única que é gigante, que parece uma goma de laranja, assim, na TC, você vê, cara, mas qualquer pessoa vê. Se você dá para um cara que 10 anos de idade colocar, ele vai ver que tem alguma coisa estranha, que é desse tamanho realmente, e enfim, é bem perigoso, né? Às vezes é o primeiro, o cara depois vai fazer o segmento ambulatorial e vê lá que está com câncer de pulmão. E neuroinfecções, aqui a gente pensa em encefalite, mais comum, meningite, inclusive meningite não pode comer bola na questão da crise febril, tá? A criança pode ter meningite bastante, então não pode comer bola, é crise febril, não tem infecção intracraniana, tem, meningite, lembra da rigidez de nuca. E outra neuroinfecção importante seria a neurocisticercose, que também acontece, mas primeiramente, mais comum é a encefalite. Encefalite tem que pensar em qual antibiótico a gente vai dar, né, se for bacteriana, porque existem antibióticos que cruzam a barreira hematocefálica e tem antibióticos que não cruzam. Mas aí já é outro tema, né. Crise sintomática remota, aí que já é um problema do passado. Então, uma TCE é antigo, então o paciente relata que teve TCE há 2 anos, há 1 ano. Aqui no caso é mais de 7 dias, né, mas geralmente são pacientes que tiveram mais tempo. Então, teve o TCE no passado, chegou com convulsão. Falta de adesão terapêutica, isso daqui é muito prevalente, acontece bastante por diversos motivos. Ou porque o paciente não tem grana para comprar e não tem no posto, ou o médico que estava lá no posto foi demitido e não tem na farmácia, o cara não tem dinheiro para comprar, todo o contexto do SUS.
ou porque o paciente não segue, arrisca o que tem que fazer, por exemplo, não tome álcool. Se você tomar álcool, você vai ter uma crise. Aí esse cara vai lá e toma. Ou então, por exemplo, o cara realmente não quer tratar. Ele tá nem aí, negligencia, acontece. O cara vai ter uma crise remota. Sequela de AVC, muito comum também, bastante, inclusive. E neurocirurgia prévia, né, uma causa de heterogenia possível, pode acontecer. Bom, agora vamos falar a respeito dessa classificação da ELI. A ELI é a Liga Internacional contra a Epilepsia. E eles sempre lançam essas classificações, essa é a mais recente, que são os critérios para a gente falar quem tem epilepsia e quem tem crise convulsiva. Porque o cara chega lá, é a primeira crise do cara no hospital. Vai ter que investigar. Porque, tipo assim, se é a primeira crise, você vai ter que ver se é uma crise epiléptica ou se é uma crise convulsiva. A investigação, normalmente, não vai ser no ambiente da emergência, tá? Mas isso pode se enquadrar aqui. Bom, primeiro que a gente tem que bater. Cada um desses a gente bater, a gente já fala que o cara tem epilepsia, tá? Então, vamos lá. Ele teve 2 crises em um intervalo maior que 24 horas. Primeiramente aqui, só antes de começar, aqui não entra crise provocada, tá? Sepse, que eu tinha falado lá, hipoglicemia, distúrbio eletrolítico, não entra nesse tipo de crise aqui. Por quê? Porque se a gente trata, o cara melhora. Tipo, se o cara chegar com a sepse, a gente tratar a sepse, ele não vai gerar epilepsia. Mesma coisa para uma hipoglicemia. Deixa eu beber uma água aqui, senão eu vou morrer de sede. Mesma coisa para uma hipoglicemia, por exemplo, uma hipopotassemia, se a gente trata, o cara não vai ter. Mas é óbvio que tem contextos e contextos, né? Se o cara tá com a sepse lá pesada, né, tá com saturação baixíssima, aí você vai lá, taca noradrenalina no cara para levar a pressão, então o cara fica cheio de noradrenalina, com hipotensão, enfim, sequelas. O cara pode ter uma sequela, pode ter um tratamento que não funciona e ele vai gerar também, aí entra aqui, tá? Mas vamos lá. 2 crises, então, por exemplo, sintomáticas agudas ou remotas, um intervalo maior que 24 horas. Por que tem esse intervalo? Porque o cara pode ter uma mesma crise pelo mesmo motivo. Então, ele chega no hospital por uma mesma condição e depois de 2 horas tem uma crise. Você não pode falar que é epilepsia. Mas, pô, o cara teve uma crise hoje, teve daqui a 2 meses de novo. Já é estranho, né? Diagnóstico de síndrome epiléptica, então, pô, o cara chega lá, a mãe do cara fala, não, ele tem, né? É uma criança, por exemplo. A criança, a gente tem algumas síndromes epilépticas. Síndrome de West, por exemplo. Isso aí é mais importante para a residência, né? Mas a síndrome de West vai ser a tríade. Então, a criança tem espasmos, vai ter a ipsarritmia, que é um achado do eletroencefalograma patognomônico, inclusive, e involução do desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Aí tem várias, né? Você vai entrar, tem várias. Tem a epilepsia rolândica, a epilepsia mioclônica juvenil, que isso aqui a epilepsia mioclônica juvenil é importante, porque o cara tem crise generalizada tônico-clônica, e tem mioclonia também, que são tipo uns choquezinhos. Então, o cara tem um diagnóstico, ele tem epilepsia. E crise não provocada com chance de recorrência maior que 60%. Aqui, o que seria isso? Agora é a tabelinha que eu tinha falado. Então, olha só, a gente tem, por exemplo, o cara que tem um AVC agora, chegou lá com AVC, tá? Sintomático agudo, convulsionou. A chance dele virar epiléptico é de 33%. Então, o cara chegou, AVC, teve lá a convulsão, a gente já fala 33%, ou seja, 1/3, né? Cada 10 pacientes com AVC, 3 vão ter. Então, olha qual a questão para o paciente, é bem pesada, né? Sintomática remota, esse daqui o idosozinho teve um ano atrás, teve AVC, chegou na convulsão. Esse cara tem 70% de chance de ter epilepsia. E aí, se ele está aqui, por exemplo, ele passou de 60%. Então, ele está com epilepsia. A gente já fecha o critério, tá? Bate aqui. Aí tem o TCE agudo, que é 15%, a neuroinfecção aguda, que é 17%. O TCE nenhum remoto baixo de 66%, né? Ou 60% no caso. Então, um pouco menos mal, né? Menos mal, é ótimo, né? Tem um prognóstico melhor. E a neuroinfecção. Né? A neuroinfecção também, o cara pode ter, passa de 60, né? Então, vamos ficar de olho nisso. Calma. Se o paciente preencher um desses 3 critérios, ele já é diagnosticado com epilepsia? Ou precisa ser mais de um? Não, é só um. Pela ELI é um. Só que esse critério é mais para uma situação de emergência. Sabe? Depois o cara vai ter que fazer uma investigação com um especialista, mas se o cara chega e já tem isso, qualquer um desses aqui é epilepsia. Entendi, obrigada. Valeu. Bom, agora vamos para a parte que eu acho que é mais legal da aula, que é o chegar do paciente, né, velho? Primeiramente, eu nunca vivi isso, então eu tô falando aqui para você, eu também nunca vivi isso, mas pelo que eu estudei, né, eu vou falar para vocês. Vamos ter calma, né? Vamos ter calma por quê? Porque vocês vão ver que, na verdade, crise convulsiva são poucas as vezes que a gente vai intervir de forma pesada. A maioria das vezes a gente não vai fazer muita intervenção. Então, pô, a família vai chegar naquele problemão, porque imagina, para uma pessoa que não sabe, né, que não entende,
Se você vê uma pessoa tendo convulsão, a pessoa vai morrer. É o primeiro pensamento do meu filho vai morrer, né? Pô, a mãe chegou, o filho tá tendo convulsão, a criança ainda, tendo convulsão, vai morrer. Então vai ter todo aquele estresse, né? A questão da família, todo mundo vai ficar bem preocupado, e você não pode estar preocupado, a gente não pode estar preocupado nessa situação, porque a gente tem que conduzir, tá? A equipe pode estar preocupada, a gente não, a gente tem que estar calmo, paciente, sereno, não vai dar tudo certo. Tem que ser isso um pensamento, senão não tem como. Então vamos lá, primeira possibilidade. Essa aqui é a possibilidade que a gente vai ficar mais relaxado, né? Que é a crise de assessor, e é a mais comum, né? O paciente chega à crise de assessor, porque até ele chegar, a crise já começou, colocaram ele no carro, e no carro ele já para, porque dura no máximo 5 minutos, a maioria das vezes. Então, a maioria das vezes é crise de assessor. E o que a gente vai ver aqui? Então, preste atenção nessa parte, que é importante, né? A partir de agora é bem importante. A gente vai perguntar, é a primeira crise convulsiva? Isso é bem importante, a gente vai saber, é a primeira crise desse paciente? Beleza, é a primeira crise, nunca teve antes. Não tem déficits neurológicos evidentes. Isso daqui é fundamental, tá? Para a gente começar a fazer a nossa anamnese, colher nossa história, a gente começar a entender o que aconteceu. Porque se o cara não tem déficit neurológico evidente, não vai ser uma crise sintomática, vocês concordam? Porque, pô, para o cara ter um AVC, ele tem que ter um déficit. Para o cara ter um TCE, ele tem um déficit, é óbvio. No TCE a gente nem, enfim, TCE é óbvio. Neuroinfecção também, ele vai ter febre, vai ter, isso aqui vai entrar na questão dos sinais vitais estáveis. Então, você vai colher a pressão dessa pessoa, a pressão pode estar um pouquinho alta, tá? Geralmente a pressão aumenta na crise. Então, dá para a gente ter um pouco de parcimônia nessa questão. Mas a pressão, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, vai ter tudo certinho, tudo nos trinques, você já vai ficando mais calmo. Tem sinais de doença aguda ou crônica. Então, como eu falei, o cara não está com sinal de um AVC, não está com sinal de uma neuroinfecção, nenhuma infecção, não está com sinal de nenhuma infecção, o cara não tem febre, não tem nada, ele simplesmente teve a crise convulsiva. E chegou para você e está tudo aí, não tem déficit neurológico, tudo certinho. Então, o que seria o déficit neurológico? Existem, primeiro, alguns pontos do exame neurológico. Peraí, eu vou falar no próximo slide, mas, por exemplo, o Glasgow dele está bom, tá? Aqui a questão do Glasgow, é sempre importante pensar que quando o paciente está no período pós-ictal, ele pode estar um pouquinho rebaixado, tá? Mas ele vai voltando, porque o período pós-ictal ele fica sonolento mesmo, então é comum o Glasgow não dar, fechar os 15 ali, mas ele vai retornando. Então, beleza, tá nessas condições. O que a gente faz aqui? Nada. A gente não faz nada. A gente vai observar esse cara por 4 a 6 horas, porque, enfim, teve uma crise, primeira crise, deixa lá na observação. E depois a gente vai mandar esse cara para segmento ambulatorial e até 15 dias. Então, é isso que está lá no protocolo. A gente pode pensar, velho, então crise convulsiva é comum, calma, é normal, é de boa, manda esse cara para casa. Não é de boa, vai ter que investigar, não é normal a pessoa ter uma crise convulsiva. Mas essa parte não vai ser com a gente, né? Não vai ser com a emergência, a gente tem que enviar esse cara para um ambulatório, especialista, de preferência. A gente sabe que no Brasil é difícil esse cara, principalmente se o cara não vai ter condições, né, vai ter que fazer pelo SUS mesmo, é difícil ele conseguir em 15 dias, às vezes não vai ter neurologista, é complicado, né, mas a gente não pode pegar um problema do sistema e tornar o nosso, né, vocês concordam que, tipo assim, a gente não pode ocupar o hospital, o leito hospitalar, com um cara que está nessa situação, não tem nenhuma outra manifestação que possa causar uma possível continuação dessa convulsão, né, que a gente não tem que tratar na hora. Então, observa, manda o cara para casa, e ele vai ter que fazer toda a investigação dele lá, com um especialista. Agora, vamos continuar com a crise de assessor, só que outra situação, tá? O paciente chega e já é a segunda crise dele. Você já pensa, pô, velho, segunda crise? Então, pode ser assim, ou ele teve uma crise em casa, não levaram, e teve outra crise e levaram, ou ele teve uma crise já há 2 meses, teve uma crise de novo. Pô, já bateu o Eli, né? O cara já é epiléptico aqui, mas tudo bem. Segunda crise ou mais. Rebaixamento persistente do nível de consciência. Então, o cara nem no período pós-ictal, ele demora para voltar. Se a crise já cessou, né, ele vai estar no pós-ictal, mas ele demora para voltar ao normal, tá? Então, aqui, eu estava falando com o Davi Muniz, que deu aula pra gente, né? Eu estava falando com ele sobre isso, ele falou que tem muita gente que dá para esses caras aqui, intuba esses caras, né? Já faz intubação no cara que está com rebaixamento persistente no nível de consciência. Só que ele falou para mim que o ideal não é intubar, porque vamos lembrar que a primeira intubação não é um procedimento inócuo, então não é um procedimento que é de boa fazer, pode ter problema, né? Pode ter uma decorrência, uma complicação do próprio procedimento e também depois, né? Com a pneumonia aspirativa, porque Covid é o que mais acontece, o cara morre disso. Da pneumonia aspirativa. Então, não intubam, eles fazem lá um suporte ventilatório até esse cara ir voltando ao normal, que pode acontecer. Mas na situação ele não voltou, né? Aqui a paralisia de TOD, isso daqui não é firula, isso daqui pode acontecer, a paralisia de TOD é basicamente o cara,
é um rebaixamento que ele é reversível, né? O cara, não sei se vocês lembram, mas no encéfalo tem, no córtex pré-frontal, tem aquela área que tem do córtex motor, né? Cada areazinha daquela corresponde a uma parte do corpo. Basicamente, o cara vai ficar com uma paralisia de cada parte dessa, de acordo com o local que foi, e vai voltando normal. Então, isso aqui é algo que, para pensar, vai ser reversível, esse cara pode estar tendo isso. É basicamente um rebaixamento reversível, vai voltando ao normal. Aí, só que o cara também está com sinais vitais instáveis, né? Junto com tudo isso, ainda tem sinais vitais instáveis. Taquicárdico, taquipneico, hipertensão lá no alto. A alteração do exame neurológico. Então, aqui o que eu quero falar para vocês, esse paciente a gente vê aqui, né, nessa figura, que, peraí que eu, tá, mexi aqui. Tá, esse cara, ele tá com uma pupila maior que a outra, né, tá com anisocoria, que a gente chama, então essa pupila aqui tá dilatada. O que a gente já pensa? Aqui a gente já começa a pensar em várias hipóteses, hipertensão intracraniana, tá, isso aqui não passa de alguma coisa empurrando, comprometendo o óculo motor, o nervo oculomotor. Aí o cara acontece isso, cara, uma midríase. Então, você vai lá, esse cara pode estar tendo um AVC hemorrágico, pode ter estourado, pode estar com um aneurisma roto, pode estar com hipertensão intracraniana, enfim, são várias as possibilidades. Então, tipo, já tem alteração do exame neurológico. O que a gente pensa também em relação à alteração do exame neurológico? Hemiparesia, né? Então, lembra da questão do AVC da vida, o cara vai ter uma hemiparesia, o cara pode ter heminegligência. Inclusive, o que é importante do exame neurológico? Porque o exame neurológico é um mundo, né? São várias gavetas que você abre de acordo com o que você precisa. Aqui, de acordo com o livro da USP, primeiro, rebaixamento, a gente tem que ver a consciência do cara, então tem que fazer um Glasgow, isso aí é obrigatório. A questão dos déficits focais, então ver se o cara está com uma pupila maior que a outra, ver se o cara está com uma paresia, uma heminegligência. Rigidez de nuca, lembra de meningite, então rigidez de nuca a gente tem que fazer o sinal lá para ver se ele está com a nuca rígida. Fundoscopia, que é importante na relação de você ver se esse paciente está com hipertensão intracraniana. A fundoscopia a gente vai ver uma imagem maior do nervo óptico, né, do cara. Vai ter algumas alterações lá bem específicas que sugerem hipertensão intracraniana. Então, isso que é o mais importante. E aí o cara está com a suspeita de doença sistêmica ou neurológica aguda. Aqui muda tudo, né? Então, se o cara está com alguma dessas condições, chegou nessa condição, mesmo depois da crise cessar, a gente vai ter que internar esse cara e fazer uma investigação. Então, aqui é importante, tem que internar esse cara, não adianta, a gente vai investigar mais, porque ele está com situações que podem causar outra crise, ou situações que a gente precisa tratar, né, um AVC a gente tem que tratar, por exemplo. A gente vai pedir um hemograma completo desse cara, glicemia, lembra da importância, a glicemia pode gerar, né, a hipoglicemia pode gerar convulsão, e fazer uma bioquímica para distúrbios hidroeletrolíticos, né, pedir lá sódio, potássio, magnésio, são os mais importantes, cálcio também. E aqui a gente tem aquele problema lá da TC ou da ressonância, né? A gente sabe que aqui no Brasil, nos serviços, na maioria dos serviços, a gente só vai ter a possibilidade do TC, mas a TC pode resolver muita coisa, né? Então, o ideal seria uma ressonância? Seria, mas a TC, ela salva muito já. A gente vai pedir um líquor só se a gente tiver uma suspeita de infecção, né? Então, suspeitas de encefalite, suspeitas de meningite, a gente pode pedir líquor, para a gente ver se tem alguma coisa lá no líquor diferenciada, mas só uma coisa, se a gente for fazer os dois, a TC vem primeiro, tá? A TC sempre vem primeiro que o líquor. Então, o cara faz exame de imagem, depois escolhe o líquor. Por quê? Porque a TC, ela pode ser mais importante, né? Por exemplo, o cara chega, o AVC a gente não sabe se é isquêmico ou hemorrágico, não tem como saber, sem a tomografia, impossível, não tem como. Então, a gente vai ter que fazer uma TC primeiro para ver o que é mais importante, então TC, depois o líquor. Mas assim, o cara que está com AVC a gente não vai fazer líquor, né? Só um exemplo para vocês. Aí aqui, você já está falando de medicação? Eu estou falando de medicação aqui, mas essa medicação é mais para a gente evitar uma nova crise. Então, nesse paciente, a gente vai dar uma fenitoína para ele, 10 mg por quilo intravenoso, certo? Ou oral. Por quê? A gente vai fazer uma manutenção diária até esse cara ter alta, porque a gente quer tratar o que está causando, mas a gente não quer que o cara continue tendo crise convulsiva. Então, eles já lançam mão de fenitoína, de acordo com o protocolo. Eu começo com a fenitoína aqui, né, e tantaliza esse paciente. Então, vamos tratar a causa, importante. E o tal do eletroencefalograma. O eletroencefalograma, para quem não sabe, é esse procedimento, é como se fosse um eletrocardiograma do encéfalo, basicamente, né? São vários eletrodos. A gente não tem isso no Brasil, é muito raro. A gente não vai ter isso aqui, mas não é necessário. O eletroencefalograma, ele é dispensável. Ele não é necessário para a gente fazer a condução desse cara aqui, não, tá? Não é necessário. Isso aqui é algo que, se tiver, maravilha. A gente pode ver se tem algum padrão específico de alguma epilepsia específica. Mas se não tiver, que realmente não tem, é tranquilo.
Bom, agora é o drama, né? O paciente chega na crise. Aqui é o drama da família, o drama da equipe lá, o nosso drama, a gente começa a suar frio, né? Toda aquela sensação maravilhosa. Então, o que a gente vai fazer? O ABC da vida, né? O ABC da vida é porque tudo que a gente faz na emergência é ABC, né? A gente sempre lembra da Otávio. Então, o que é no ABC? Via aérea, a gente lembra, via aérea, controle da cervical, respiração, né, circulação. Circulação, muito importante lembrar da questão da glicemia, né, de colher a glicemia nessa parte, essa é a parte que faz isso. Via aérea, ver se tem alguma coisa obstruindo a veia do paciente, toda aquela questão. Mas a ABC da vida é essencial, em todas as situações. Quem se move, pede move. Quem convulsiona também. Então, lembra do MOVE? O que é o MOVE? O MOVE é justamente, peraí que sempre dá um problema aqui no negócio. Tá. O MOVE, a gente tem um M de monitorização, então tem que colocar esse paciente para ser monitorizado, tem que colocar... Assim, eu estou falando isso, mas isso aqui é tudo em conjunto, né? Eu já cheguei a equipe da enfermaria pesada fazendo isso, enquanto você vai fazendo outras coisas. Então, esse MOVE, pede MOVE, monitorização desse paciente, oxigênio, então esse cara vai precisar de um catéter, ele precisa de um suporte ventilatório, então já dá para colocar, o cara está na crise, dá para colocar um catéter de oxigênio nele, tá? É de boa, você vai colocar, a equipe da enfermaria faz isso, da enfermagem faz isso. E o V de excesso venoso periférico. Ah, Cauã, pô, vai dar um acesso venoso periférico no cara com uma crise. Realmente isso é complicado, né? Nem sempre dá para fazer isso, geralmente faz quando a crise passe, mas existem algumas opções de fazer medicamentos intramuscular. Mas também dá para fazer o acesso venoso periférico, é possível, né? Talvez um pouco mais complexo, um desafio um pouco maior para a galera da enfermagem, mas dá, tem que fazer. Então, a glicemia tem que colher, né, o HGT, o Edestro, né, que chama, tem que ver, o paciente está com glicemia, a hipoglicemia, isso aqui é obrigatório, não tem como não fazer isso. E aí o decúbito lateral, né, que é aquela questão que a gente aprende no minicurso, né, no extra-hospitalar. Vamos lateralizar a cabeça desse paciente, lateraliza decúbito lateral esquerdo, e sempre ter cuidado com criança, porque criança pode ter luxação de ombro, tá? Criança tem esse porém aí. Mas dá para fazer também, a opção tem que fazer decúbito lateral para se a aloreia escorrer, né? Lembra que a gente tem que colocar essa aloreia do cara, a saliva sair, para não obstruir a via aérea dele. E aspirar as vias aéreas. Aspirar as vias aéreas é importante, tá? É uma opção, você pode lateralizar e pode aspirar junto também. Se tiver muito excesso ali, coloca uma sonda Nelaton, né? Essa sondazinha mais básica de fazer aspiração. Sonda Nelaton, o nome dela. E vai lá e uma sonda boa para o paciente não ter mais nenhum comprometimento. E aí o que a gente vai ter que fazer o nosso mantra, né? Que essa merda vai passar. Mas assim, calma, você vai dar medicamento para esse cara, então. Vai deixar o cara lá na convulsão até parar, é isso? Assim, aqui entra um pouco do bom senso da pessoa. Porque, olha só, se o cara tá, por exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa lá no posto de saúde, está acompanhando o pai dele para que vai fazer uma consulta, o pai. Aí o filho, ele começa a ter uma crise convulsiva. Ele começou a ter uma crise convulsiva lá no posto. E as crises convulsivas, elas são, na maioria das vezes, autolimitadas, certo? Então, a gente não precisa, um paciente desse que está ali do lado, dar um medicamento. A gente pode esperar ele passar a crise, tá? Pode ficar de boa, coloca lá na maca, né? Aquela maca com as gradezinhas do lado. Tudo de bom, lateraliza, deixa passar que vai passar. Só que, obviamente, que esse cara chega de uma distância longa com a crise convulsiva, já está mais de 5 minutos, né? E se está mais de 5 minutos, a gente não vai esperar isso passar. A gente tem que colher essa história. Vai ser o exemplo que eu vou mostrar no próximo slide. Mas vamos lá, cessou, né? Então, o paciente esteve ali do lado, a gente ficou de boa, esperou, não medicou esse cara, cessou. Ergue a cabeceira, né? O paciente vai ficar lá, cabeceira erguida. E aqui começa a colher a história. Isso aqui é importante demais, né? Colher a história é fundamental. Com o paciente é um pouco difícil no início, tem que esperar um pouquinho, porque ele está em pós-ictal. Mas aí tem que colher. Pô, o que aconteceu? Se já é epilético, pergunta à mãe, a mãe fala que ele usa drogas, seja claro. Beleza, tá. O cara usa droga, o cara já é epilético, já tem epilepsia, não estava tratando. Como é que foi? Qual foi o primeiro, o que o primeiro aconteceu com esse cara? Que ele teve alguma aura? Porque a aura vai falar onde é que começou, né? Se o cara tiver uma epilepsia, que for descobrir depois. Já são várias coisas que a gente pode passar, tá ligado? Para investigação depois. Então tem que colher a história desse paciente, é muito importante. Já teve um AVC ano passado, tudo isso. Estado pós-ictal. Da história também é importante ver se tem algum fator que causou isso, porque existem fatores que precipitam, né? A crise epiléptica em pessoas que têm epilepsia. O paciente vai na balada, aquelas luzes, né, muitas luzes o cara tem muita luz, fica vendo muita luz, ele pode ter uma crise epiléptica, libação alcoólica, outro exemplo. Mas vamos lá, o paciente está no estado pós-ictal, né, sonolento, confuso, esperando ele voltar ao normal,
paciente pode estar com dor de cabeça nesse momento, tá? Dor de cabeça, dor muscular. Eu posso fazer alguma coisa? Pode. Pode dar um sintomático, pode dar uma dipirona para esse cara, né, para passar dor de cabeça, passar dor muscular, é de boa fazer isso. E internar e investigar, né, pô, a gente não pode simplesmente deixar esse cara passar assim, o cara chegou com a crise, né? Então, o cara chegou com a crise e já tem que reavaliar os critérios, a gente tem que ver. Porque, assim, o cara chegou com a crise, mas está tudo aquilo tranquilo, aquela questão lá, como aquele primeiro exemplo que eu falei, né, o cara está com sinais vitais estáveis, depois não tem nenhum sinal de infecção, por exemplo, tudo mais, a gente pode mandar para segmento ambulatorial. Mas, obviamente, se tiver outros problemas, a gente vai ter que internar, né, se tiver algum problema que tem que ser tratado, por exemplo, a meningite da vida. Então, você vê que é muita coisa do bom senso da pessoa, né? Você tem um problema para tratar, você vai tratar. Não tem um problema para tratar, manda esse cara para o segmento ambulatorial. E a glicose? A glicose, eu acho importante fazer um adendo, né? A glicose, a gente tem que colocar 50 ml, 50% para o adulto. Então, tem que fazer 50 ml de glicose, 50% para o adulto. Para a criança, vai variar de 2 a 5 ml por quilo, né? Na glicose, 10%. Isso aqui, principalmente, pacientes alcoolistas ou desnutridos. Então, principalmente adolescente, que chega, a gente depois da festa da chácara ali, bicho, chegou ali com intoxicação aguda, tá ligado? Grave, assim. E, se alguém convulsiona, tem que tratar assim, tem que colocar a glicose tem que fazer. O cara vai estar com a hipoglicemia, né? E isso aqui é muito importante, isso daqui não é nem só para convulsão, é para o cara que a gente for tratar com intoxicação aguda, sabe? Que a gente percebe que é alcoolista, principalmente, assim, às vezes morador de rua, às vezes adolescente, né, que bebe pra caramba. Adicionar tiamina 100 mg injetável na solução glicosada. O que é tiamina? Tiamina é vitamina B1, é a mesma coisa, vitamina B1 e tiamina. Por que tem que fazer isso? Porque esse cara aqui, ele descobriu, Carl Wernicke, o nome dele, ele descobriu uma síndrome, na verdade, uma encefalopatia, que é a encefalopatia de Wernicke, que tem essa tríade de confusão mental, oftalmoplegia e ataxia. E o que causa essa encefalopatia? Pouca tiamina. A tiamina é essencial para o funcionamento das sinapses, né, neurológicas. Se o cara não tem tiamina, se você dá glicose para o cara, você deu glicose para o cara, certo? Vai aumentar o hipermetabolismo, ele vai ter um hipermetabolismo, vai aumentar o metabolismo. Então, vai começar a aumentar a circulação sanguínea no encéfalo, e vai aumentar as sinapses. Se a gente não dá tiamina, o álcool abaixa a tiamina, tá? Se a gente não dá tiamina para o paciente desse, vai ter problema. Ele pode gerar encefalopatia de Wernicke, tá? E aí são várias complicações, né? Tem essas complicações mais clássicas, o cara vai ter um problema de uma amnésia anterógrada, enfim. A gente não quer isso, tá? A gente não quer isso. Então, glicose, bota tiamina junto. Agora, vamos lá. O paciente foi lá, a gente chegou, deu 5 minutos do início da crise, ou ele chegou já com 5 minutos, e não passou, né? O cara não passou. Então, a crise não está passando, ela já está desrespeitando a regra de ser autolimitada. Ou a gente chama isso de estado de mal epiléptico. Então, aqui é que a gente vai intervir. Agora é a vez da gente brilhar aqui e salvar o paciente. Então, o que a gente vai fazer? A gente começa com uma primeira linha de medicamentos, que são os benzodiazepínicos, né? Então, aquela ação gabaérgica dos benzodiazepínicos, farmacologia, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente tem a possibilidade de usar diazepam ou midazolam. A preferência que eu li era a preferência de usar diazepam, mas você também pode usar midazolam. Eu acho que eles têm um efeito parecido, igual, similar. São possibilidades. Então, diazepam, no adulto, são 10 mg intravenoso. Então, você vai fazer, tem que ser acesso intravenoso aqui. Na criança, são 0,2 mg por quilo, também intravenoso, né? O máximo vai ser de 10, porque, se o adulto o máximo é 10, a criança vai ter que ser 10, né? Uma criança grande, assim, a gente vai dar um máximo de 10. Tem esse cálculo mais fácil, que é 1 mg por idade, que também pode fazer. Então, nesse cálculo, uma criança de 10 anos já vai ser que nem adulto, né? Outra possibilidade, isso daqui é mais para crianças, na questão da crise febril, né? Seria a via retal, que aqui no caso é 0,5 mg por quilo. E é importante lembrar saber que a ampola é de 10 mg, então seria uma ampola para o adulto, tá? E para a criança teria que ver como que a gente vai fazer, porque a ampola ela vem de 10, tá? Diazepam. Isso aqui, pelo amor de Deus, aqui é muito importante, velho. Não faz diazepam intramuscular. Por que a gente não vai fazer diazepam intramuscular? Porque ela tem uma absorção errática. O que é isso? A gente não sabe a biodisponibilidade que realmente vai acontecer. Tipo, então, você deu lá os 10 mg, mas pode estar passando para a circulação sanguínea só 5, só 6. Então, é totalmente errática essa absorção. A gente não faz diazepam intramuscular. Sempre intravenoso. Então, diazepam intravenoso, diazepam intravenoso, diazepam intravenoso. Tatua, diazepam intravenoso. Para sempre lembrar, não faz intramuscular. E outra opção é midazolam. Qual é a parte boa do midazolam? A gente pode fazer intramuscular.
Ah, eu não consegui, a enfermagem não consegui pegar um acesso nesse cara, tá muito difícil. Bota intramuscular, o midazolam tá aí para isso. Aí vai ter, né, 10 miligramas também, para criança 0,2 por quilo, né, o máximo nas crianças são 5, então atenta para isso, o máximo não é 10 para criança, é 5. Tem a questão aqui, ó, se a criança tiver menos que 13 quilos, vai seguir essa regra, menos de 40 quilos, 5 miligramas, né. Se tiver mais de 40 quilos, aí provavelmente eu acredito que já, não sei, eu acho que eu faria 5 miligramas também, tá, criança faz 5 miligramas. Quais são as atenção aqui? As ampolas variam, né? Então vai ter ampola de 5, vai ter ampola de 15, vai ter ampola de 50 miligramas. Mas o mais importante aqui, diazepam, primeira opção, intravenoso, não faz intramuscular, absorção errática. Midazolam, segunda opção, faz intramuscular, dá para fazer. Essas drogas, elas podem ser repetidas 2 vezes em um intervalo de 10 minutos. Então, se eu deu diazepam, passou 10 minutos, não passou, dá outra igual. Se eu dou lá 10 miligramas, passou 10 minutos, não passou, 10 miligramas de novo. Você pode fazer isso 2 vezes. Não passa de 2 vezes, tá? Por quê? Não posso fazer mais de 2 vezes. Porque lembra que você está dando pro cara um benzodiazepínico, né? Vai dar uma depressão respiratória bacana nele. Você não quer ter que tubar esse cara. Então, no máximo 2 vezes. Ah, então foi lá, você fez e reverteu. Bacana, maravilha. Aí vale a pena investigar, né? Pô, é a primeira crise? É a segunda crise? A primeira crise o cara já fez uma M, né? Um estado de mal epiléptico. Pô, vamos investigar. Isso aqui não é normal. Não é normal fazer estado de mal epiléptico. 5 minutos não é normal. Uso de droga, paciente usa droga, paciente está sem tratar, tudo mais, é anamnese, né? Olhar uma anamnesezinha de boa. Isso aqui é interessante. Pode deixar Guedel. O que é o Guedel? O Guedel é isso aqui, tá? O que é isso aqui? A gente deu para o paciente, fez o diazepam nele, às vezes fez 2 vezes, fez uma mesmo. O paciente fica lá rebaixado, né? Porque rebaixa o sistema nervoso central. Obviamente, dosagem dependente, né? 10 miligramas o cara vai dar uma rebaixadazinha. Não uma rebaixada que precisa entubar, mas você pode colocar um Guedel, porque a língua dele cai, né? Como a língua dele cai, você pode deixar um Guedelzinho lá, de boa, esperando uma opção, para ele ficar lá de boa com a Guedel. Só que cuidado, porque uma hora vai passar o efeito, e quando passar ele vai começar a broncoaspirar, né? Vai ter o reflexo do vômito, tem que tirar rápido. Então é uma opção, deixar a Guedel, ou então você pode simplesmente lateralizar ele, ficar ali de boa observando e tal. Mas a Guedel é uma opção, dá para fazer sim. Beleza, nada de passar, você deu a primeira linha de medicamento, você deu os benzodiazepínicos, o cara não passou ainda. A gente vai ter que mudar a medicação, agora a gente vai para os anticonvulsionantes. Primeira opção, fenitoína, né? Idantalização, o nome disso, né? Por causa que é indantal o nome, então eles chamam de indantalização, vamos idantalizar o paciente. Muita gente tem um pouco de receio em idantalizar o paciente, porque a fenitoína é um bloqueador do canal de sódio, né? O que é isso? A fenitoína, ela pode causar arritmia e pode causar bloqueio atrioventricular, então esse paciente ele tem que estar monitorizado. Mas assim, vai ter que fazer, faz, tem que fazer. A fenitoína é a primeira opção, são 20 miligramas por quilo intravenoso também. Nas crianças é o máximo de 1.000 miligramas, né? Aqui, diluído, você pode fazer ela diluída em soro fisiológico, 0,9%. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que eu achei um pouco estranho no protocolo ter falando isso, mas você pode diluir soro fisiológico. E o que é importante aqui? São 20 miligramas por quilo, né? Então a gente tem que fazer o cálculozinho. Pô, chegou um paciente com 50 quilos, por exemplo. Bom, são 50 quilos, são 20 miligramas por quilo. Então, a gente vai fazer 50 vezes 20. 50 vezes 20 dá 1.000. Então, pega toda a sua aprendizagem lá do Enem, de matemática. 1.000 miligramas. Se é 1.000 miligramas, a gente tem uma ampola de 250. Então, a ampola da fenitoína são 250 miligramas. São quantas ampolas? 4. Né? Fazendo, é bem tranquilo, um cálculo bem fácil, dá para fazer de cabeça. A velocidade de difusão máxima dela é de 50 miligramas por minuto. Aí, o que entra de importante aqui? Fenitoína, vamos lá. A gente lembrou que diazepam não faz intramuscular, né? A fenitoína também tem algumas restrições. Não diluir em soro glicosado, por quê? Porque ela precipita no soro. Então, o que é precipitar? A gente vai ver o soro e tá aqueles cristalzinhos de fenitoína. Então, a fenitoína nem dilui, na verdade. Ela, se coloca no soro glicosado, ela não dilui. Só que isso aqui, o que eu acho de interessante? Por que eu fiquei um pouco pensativo sobre isso? Porque eu falei com o Davi também, e ele falou que lá eles fazem a fenitoína de preferência pura, tá? Com a bomba de seringa. Então, faz a fenitoína pura. Então, eles não fazem em soro fisiológico. Ele fala que no soro fisiológico também precipita. No protocolo está falando que dá para fazer em soro fisiológico. Né? O Davi falou para mim que precipita e eles costumam fazer puro com 18 ml por hora. É difícil escrever com esse mouse, né? 18 ml por hora. Mas, enfim, o protocolo fala da solução fisiológica que pode fazer. Então, não diluir em soro glicosado. Acesso venoso, um acesso venoso, por exemplo, do diazepam.
Então, isso aqui é muito importante. Por que tem que ter um acesso venoso exclusivo? Porque a gente precisa pegar bem a veia, tá? Então, aqui pode ser uma veia calibrosa, tem que ser uma veia calibrosa, de preferência anticubital, aquela mais famosa, né, anticubital. Não faz aqui, na mão, tá? Pode fazer também jugular externa, pode fazer um acesso central. E não faz na mão, por quê? Porque essa droga, ela não pode fazer intramuscular também, ela é muito cáustica. Ela é uma droga, no caso, básica, vesicante, que chama, e ela pode gerar uma necrose pesada. Então, gera flebite, gera uma necrose, imagina uma necrose aqui, né, na mão. O cara perde o movimento da mão. Então, isso é importante. Isso daqui é uma bocage, né? O que é isso daqui? É um cateter calibroso. Então, preferência fazer com cateter calibroso. Né? Passar uma bocage 18, que eles falam, que é um cateter calibroso, pegar uma veia calibrosa. Outra opção é a fenobarbital, que seria os 20 miligramas por quilo, intravenoso ou intramuscular. Fenobarbital pode fazer intramuscular. Qual é a vantagem dela? É essa. Na criança, você tem 300 miligramas por dose. Você pode diluir, aqui você pode diluir soro glicosado, tá? 100 ml, ou água destilada, 10 ml, vai depender de quanto você vai dar para o paciente, né? E a ampola também mantém a mesma coisa, 250 miligramas por 10 ml. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Criança, o que é importante na criança? Na criança, você pode lançar a mão do fenobarbital de primeira linha. A criança, eu não sei explicar o porquê, mas a eficácia, a segurança da droga, do fenobarbital, é melhor do que colocar uma fenitoína. Fenitoína é uma droga, na verdade, que tem vários efeitos colaterais indesejáveis, tipo atrofia de gengiva a longo prazo, algumas coisas que irritam os pacientes, é bem pesado, assim. Para criança, eles preferem fazer fenobarbital, então criança já mete fenobarbital nela. Não, obviamente, depois de diazepam, né? Você vai chegar, tomar fenobarbital na cara, não. Se for febril, se a criança for febril, você vai fazer dipirona, paracetamol, óbvio, a gente tem que abaixar a febre da criança. E aqui uma pergunta, vocês acham que precisa de tomografia para criança com crise febril? Eu quero que vocês respondam. Alguém, por favor, abra o microfone e me diga se precisa de tomografia para criança com crise febril. Cauã, não sei nem errar, mas acho que não. Acho que não, acho errado, não precisa mesmo. Crise febril. Bom, pelo menos no protocolo que eu vi, a crise febril na criança você não precisa fazer tomografia, porque elas são, na maioria, benignas, né? As crises febris, elas passam sozinha, então você não precisa fazer. Mas, assim, o que eu estou falando aqui de crise febril? A criança está com alguma coisa neurológica, você precisa fazer uma tomografia, realmente você precisa. Mas se for só a febre, aquela difecção, que você está com dor de garganta, está com uma faringite, amidalite, estava com febre, não precisa de tomografia. Manda para casa, abraço. Agora, obviamente, a criança está com outro sintoma neurológico, vai ter que fazer tudo, né? TC, líquido, tudo. Mas se for só a crise febril, não precisa de tomografia. Vamos lá. Agora vamos para o estado de mal epilético refratário. Aqui seria mais de 30 minutos do início da crise e não passou. Só que o que acontece? Você fez o diazepam 2 vezes, na verdade, aqui já é depois do diazepam e da fenitoína, né? Você fez a primeira linha, que seria os benzodiazepínicos, depois fez anticonvulsionante, o cara está com estado de mal epilético refratário, não passou com nada. Então, você vai ver, o cara está sem melhora do nível de consciência, né? Às vezes passa, mas o cara não melhora o nível de consciência. Você vai ter que fazer, aqui partir para UTI, né? Um pouco além da nossa alçada aqui da aula, que seria iniciar outro antiepilético intravenoso em bolos, transferir para UTI, e aí vai começar, né? Vai fazer um tiopental nesse paciente, um propofol, midazolam, e a gente vai ter que fazer o midazolam, por exemplo, uma opção, midazolam 0,2 miligramas por quilo intravenoso, tem a velocidade dele, tem que manter no BIC, né? Na bomba de fusão contínua, vão manter diluído em soro fisiológico, para esse paciente ficar rebaixado, e aí não tem o que fazer, vai ser intubação mesmo, o paciente vai ter que ser intubado, é uma situação mais rara, muito rara mesmo, mas pode vir a acontecer. Eu estava falando com o Davi, que tem gente que ele viu lá fazendo, que os caras chegavam lá com a crise, e eles tacavam o bloqueador neuromuscular, pensando que estava sendo os caras foda, né? Vou colocar um bloqueador neuromuscular e ele vai parar de fazer convulsão. Obviamente, você coloca um bloqueador neuromuscular, um cisatracura, uma tracura da vida, o cara vai parar de ter contração, porque você está bloqueando o sistema nervoso periférico do cara, né? O cara não vai fazer. Só que lá no cérebro continua. Tá acontecendo a crise no cérebro, os neurônios estão morrendo, né? Tá tendo todo aquele hipermetabolismo. Então, não dá para ser tipo, eu sou sabichão, vou fazer aqui e vai passar a convulsão. Eu sou Deus. Ninguém pensou nisso antes, eu sou o primeiro a pensar nisso. Não, né? Obviamente, tem um motivo de não se fazer isso.
Mas aqui nessa questão, vocês vai ter que fazer o tiopental, propofol, dazolam, e, enfim, toda a questão de intubação, né, intubação rápida. Bom, vamos lá, agora vamos entrar no caso clínico. Oi. Eu tenho uma dúvida. No slide anterior, tinha ali, né, sem melhor nível de consciência, iniciar outro antiepilético. Esse iniciar outro antiepilético é mesmo já tendo aplicado as 2 vezes? Isso, você vai iniciar, assim, o outro antiepilético aqui, na verdade, seria o seguinte, você pode começar diretamente no midazolam, por exemplo, sabe? Tipo, seria, você pode fazer um outro antiepilético, você pode fazer uma fenitoína da vida e dentalizar de novo, mas pelo que eu vi em outros lugares, falando com o Davi, ele me disse que geralmente os caras fazem isso, o cara não melhorou, já transfere para UTI e já vai usar uma dessas 3 drogas, que seriam drogas para entubar o cara, né? Então, tiopental, propofol ou midazolam. Certo? Certo, obrigada. Calma, Oi. vou tirar uma dúvida aqui rapidinho. No caso, a fenitoína, você pode repicar mais 2 vezes também? Não, a fenitoína não. A fenitoína não, você vai usar uma vez. Eu não vi nenhum lugar falando que podia usar 2 vezes. Tipo, você fazia fenitoína aqui, ou fenobarbital, né, seguindo os protocolos tudo certinho aqui, e você não fazia. Se o cara não passar, é porque o bagulho tá tenso, velho. Se você fez um convulsionante dele não passou, o negócio tá pesado. Tipo, tem essa informação de iniciar outro antiepilético e ver embólicos. Eu não vou falar para você que você pode fazer a fenitoína de novo. Pelo que tá a entender aqui, sim. Eu não vou falar porque eu posso estar falando errado. Mas pelo que os caras me falaram, se fez a fenitoína, não deu certo, ou fenobarbital, 30 minutos, está de mau epilético refratário. Você já vai transferir para UTI e fazer a intubação dele. Beleza? Beleza, show, obrigado. Calma, então a sequência, assim, seria... A gente pode dar 2 benzodiazepínicos, aí depois vem um anticonvulsivante, se ele continua, e aí depois UTI. Seria Depois essa, UTI. de um jeito rápido, tá? Exatamente, é isso mesmo. Mas, obviamente, tem aquela condição, né? O paciente chegou de boa, tá ali, fez uma crise convulsiva ali perto, não precisa fazer nada, na maioria das vezes. Mas, obviamente, se ele chegou lá do... Enfim, vamos entrar nos casos clínicos aqui. Gente, lembrando que eu tô dando minhas respostas aqui, eu talvez só aprendiz que nem vocês, tá? Então, mas eu faço que, se eu souber, realmente vou responder. Vamos lá, caso clínico 1. Aqui vamos participar, vamos falar de boa, vamos fazer legal. Paciente Joãozinho, 42 anos, relata convulsão a 1 hora, né? A sua esposa fala que após briga o encontrou caído no chão, tremendo todo e babando. Palavras da esposa do Joãozinho. O paciente não lembra e nega episódios anteriores. Antecedentes, queda de árvore na infância. Então, na infância, o Joãozinho ficou em coma por 2 semanas, né? Caiu lá de uma árvore e a gente já pensa, TCE, né? O que acontecendo nesse cara aí? Uma coisa desse tipo, ficou em coma 2 semanas, né? A gente faz um exame físico nele. Escala de coma de Glasgow 15, frequência cardíaca 86, respiratória 18, uma PA de 100 por 70. O que vocês fariam aí? O cara chegou lá, né? Então, ele chegou depois da confusão já, né? Então, quase que tal aí. O que vocês fariam? Alguém quer falar alguma coisa? Move, observa o cara, fica de boa com ele. Exatamente. Você vai entrar no modo meditação aqui. Por quê? O cara teve um TCE, né, velho? Ficou em coma por 2 semanas na infância ali. Mas, velho, olha só, se você vê que os sinais dele estão tranquilos, o cara tá com um Glasgow de 15, tá com a frequência cardíaca 86. O mais que a gente pode pensar na PA, mas, velho, tipo, nada tão preocupante assim. O que a gente teria que fazer mesmo é ir atrás para ver se ele tem alguma questão neurológica. Calma. Oi. Desculpe te interromper. No caso, então, é certo falar que seria uma crise sintomática remota? Isso, um TCE prévio, antigo, de um trauma, de um TCE que rolou alguma sequela. Então, dá essa predisposição dele ao longo da vida de ter uma crise ou outra. Isso, a gente pode pensar nisso, mas nessa situação a gente pode pensar muito nisso, realmente, né? Agora, se o cara chega com essa história, ele tá com uma febre, por exemplo, ou tá com, né, qualquer outra daquelas possibilidades, crises sintomáticas agudas, a gente já vai meio que deixar isso de lado. Mas nessa situação a gente pode pensar nisso. Só que como acho que foi o Brian que falou, né, a gente não vai se preocupar com isso agora, porque o cara, mesmo tendo esse TCE no passado, ele tá tranquilo. Ele não tem nenhum déficit neurológico, ele não tem nenhum sinal de crise provocada. A gente vai fazer a glicemia, obviamente, a gente vai ter que fazer tudo para ver se teve alguma coisa que predispôs isso. Mas eu pensei só a título de classificação. Isso, né, exatamente. Pensando assim, que tipo de crise seria essa? Aí quando tu colocou o TCE
há muitos anos atrás ali no quadro, aí eu já pensei nessa classificação de crise sintomática remota. Porque o livro ele é bem claro classificando isso aí, né, essa questão. Mas eu concordo com o Brian que a gente faz a observação já, de 4 a 6 horas, né, no ambulatório. Exatamente. Mas não, exatamente. A classificação que a gente for pensar na hora é isso. A gente vai pensar, né, crise sintomática remota, muito provável que seja isso. Ele teve, né, esse problema na infância lá e tal. Mas é isso, observa esse cara, encaminhamento ambulatorial até 15 dias. Aí vamos lá, Joãozinho, o cara é mesmo Joãozinho, só que agora ele chegou febril, com história de tosse, congestão, catarro e dispneia. E aí? O que a gente pensa com isso, esses sinais, esses sintomas, sugerem o que pra gente? Infecção, candango, né? O cara tá com infecçãozinha aí, né, então já é diferente. Então, o que a gente pensa aqui? A gente pode pensar que o cara tá com uma infecção, a gente já vai investigar a causa da infecção. Possível pneumonia, se for possível pneumonia, tem tudo já, né? Vamos ter que internar o cara, fazer o CURB, né? Prevenir sepse, vai ter que pode usar e começar a fazer uma fenitoína de 300 mg por dia, até o cara ter uma alta, para o cara não ter mais crise convulsiva quando a gente trata. Mas é isso, tratar o problema, não a crise convulsiva. Beleza? Vamos lá. Caso clínico 2. Paciente Jurema, 68 anos, trazido pela filha. A filha fala, minha mãe começou a se debater toda e se urinar, né? Chamou então um vizinho e colocaram ela no carro. Ela acordou no caminho da UPA. Dona Jurema aparenta estar sonolenta. Vamos lá, exame físico da Dona Jurema. ECG, né? Cardiômico Glasgow 12, 3, 4, 5. Frequência cardíaca dela de 76, respiratório 18, PA de 160 por 100, né? Opa, PA tá alta, né? Já é uma coisa pra gente pensar. Tá com um rebaixamento de consciência, tá com uma PA alta, né? Tá naquele estado sonolento, pós-ictal ainda, tá bem complicado se fazer o ECG ali, deu 12. E aí, calma, aí não, né? Ainda não, tem mais coisa. Esqueci. Você vai ver lá a Jurema, olha pra Jurema, ela tá assim, bicho. Tá com uma pupila dilatadona e outra de boa. Aí tu coloca lá a luzinha e tá não fotorreagente. Então a pupila dela tá midriática e não tá reagindo, né? A luz não tá mexendo. Só a outra que tá. O que vocês pensam aí? Dona Jurema vai ser internada. Misericórdia, Jurema. TC, né? Hipertensão intracraniana. Isso, tem que pedir TC. Isso. Também pensaria em algum edema cerebral também. Mas a Dona Jurema, ela vai, né, uma hora ele vai deixar estar sonolenta, ela vai ficar um pouco mais ativa, e aí você vai falar com a Dona Jurema, ela tá com a boca torta, ela tá com uma perda de força de um lado, né, dificuldade de falar, né, a gente faz aquelas sinais. Bicho, aí é AVC, né, não tem o que fazer. O que a gente pede para AVC? Tomo, né, justamente. Tomo sem contraste, né? Faz uma tomo nela, né? Então, vamos lá. Então, obviamente, a gente vai fazer o ABC da vida nesse paciente e vamos fazer aí uma TC de crânio. A TC chega assim. Essa é a TC de crânio da Dona Jurema. Tem alguma coisa nessa TC? Ela tá normal? Tem algum achado? Vocês estão vendo alguma coisa diferente nessa TC? Tem compressão dos ventrículos. Gente, consegui abrir meu áudio. Apagamento dos sulcos? Bom, vamos lá. Essa TC, ela não tá com apagamento de sulco, ela não tá com o ventrículo sendo empurrado. Ela tem um problema nessa TC, é algo bem... vocês vão até me xingar, porque eu tô trazendo isso, mas eu acho que é interessante. O que tem nessa TC é isso daqui. Isso daqui, é isso aqui mesmo. Isso daqui, essa bolinha hipodensa aqui, ela pode aparecer no ATC nas primeiras horas de um AVC. Porque as primeiras horas de um AVC, a tomografia, ela muitas vezes não mostra nada, certo? O cara pode chegar com uma isquemia, se for isquêmico, ele não vai mostrar nada na maioria das vezes. Se for hemorrágico, ele vai mostrar, né? A gente vai ver um aneurisma roto, a gente vai ver uma contusão cerebral, a gente vai ver alguma coisa. Mas o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Pode ser essa bolinha? Podem ser. Seria um trombo? Exatamente. Isso aí é um coágulo, né? Isso é um coágulo na artéria cerebral média. Então, o cara fez essa TC rapidão e viu que logo nas primeiras horas um coágulo. Então, ele sabe que, a partir daí, essa artéria vai ficar isquêmica. Então, o nome disso é dot sign. Eu não sei, em português deve ser sinal do ponto também, só achei dot sign. E pode parecer assim, que a gente já vê a artéria cerebral média aqui, toda hipodência. Então,
tá começando a isquemia, né? Daqui a pouco vai formar aquela área de penumbra e vai aumentando e pegando tudo ali, quebrando tudo, isquemiando tudo, né? Matando tudo ali no córtex do paciente. E o que a gente faz, né? AVC é aquela coisa, janela terapêutica, 4 horas e meia, tem que perguntar para quanto foi que aconteceu. A cara chegou, vamos dizer que ela chegou, né, com essa crise, mas eles demoraram meia hora para chegar, pô, já são 4 horas. Só aconteceu 1h30, 3 horas, né? Tem a janela terapêutica para fazer um trombolítico. Então, trombolítico lá, fazer bonitinho, né? RTPA, né? Alteplase, é o mais comum. Tem o tenecteplase também, que é um que é melhorzão aí, só que na realidade não tem, né? E tem que fazer a janela terapêutica para essa paciente, porque, enfim, a gente quer prevenir que disso daqui venha para isso, né? Isso sim é uma AVC que a gente vê por AVC que pegou, né? Isso aqui é o AVC mais famoso, artéria cerebral média, é o que mais compromete o córtex do paciente. Então, lembrando que aqui, esse lado aqui, no caso, é o lado direito, né? Então, o paciente está com um comprometimento, a gente lembra que a TC é virada, né? Então, está no lado direito aqui. E se está no lado direito, onde é que vai ser a hemparesia? No lado esquerdo, né? Contralateral. Então, faz o cruzamento, então a hemparesia é sempre do outro lado. Aqui sim, a gente tem um desvio de linha média bonito, né? A gente vê aqui que a linha média está desviada, se bem que essa linha que eu desenhei não está nem reta para fazer as comparações, mas vocês entenderam. O ventrículo sendo puxado para cá. E essa área aqui, que eu já vou aproveitar para falar, é um edema vasogênico, né? Que existe uma diferença, não, desculpa, é um edema citotóxico, errei. É um edema citotóxico, né? Porque existe a diferença do edema citotóxico e do vasogênico. O citotóxico é aquele edema por hipóxia mesmo, né? Que a bomba de sódio de potássio para de funcionar e o sódio, ele fica dentro da célula. Né? Porque a bomba de sódio de potássio funciona para gasto de ATP para fazer a troca, né? Só que como ela vai parar de funcionar por causa da hipóxia, vai ficar o sódio lá dentro da célula, do neurônio mesmo, né? E das outras células, micróglio, escambau que tem, e vai fazer o edema ali dentro. Então, esse edema, ele compromete a substância cinzenta e branca. Existe outro edema, que é o edema vasogênico, que não é de AVC, né? O edema vasogênico, ele vai acontecer em neuroinfecção, trauma, TCE pode gerar neuroinfecção, e o edema vasogênico, ele é um edema por aumento da permeabilidade da membrana da barreira hematocefálica. Então, aumenta a permeabilidade e o edema vai ficar, na verdade, entre as células, né? E aí, sim, você vai ver, tem aquele sinal dos dedos de galinha, né? Você vê a TC meio que está entrando assim e não pega o córtex. O córtex fica preservado, fica subcortical. Eu não trouxe a imagem aqui porque, enfim, não sei nem porque eu estou falando isso, né? Mas é o tema da aula. Uma coisa, eu vou botar aqui. Vocês estão lá, vocês viram que a dona Jurema está assim, né? Ela tem a situação, você vai lá, pede a tomo, né? Tem que fazer 45 minutos, essa tomo tem que ser rápida, babá. Essa pressão aqui, vocês fazem alguma coisa? Por que vocês fazem com essa pressão aí, que tá alta, né? Eu acho que é bom manter, porque a pressão de perfusão cerebral, ela equivale à pressão arterial menos a pressão intracraniana, né? E se Desde for... que aumenta... E se for e se chegar... Não, você tá certo, exatamente. A pressão a gente não abaixa, a gente espera, né? Espera chegar a tomo. Por quê? Você abaixa a pressão, se você abaixar a pressão, começa a isquemiar mais forte lá em cima, né? Lá na lesão. Mas se esse cara, a gente pede a TC e a TC chega com um AVC hemorrágico, aí o hemorrágico sim, né? A gente tem que abaixar, porque é o que está causando a hemorragia, a pressão alta, né? Por exemplo, um aneurisma roto. Mas é exatamente isso, o pH não mexe até chegar a tomo. É isquêmico isso daí, é hemorrágico, certeza. Não, você não sabe, não tem como saber se é hemorrágico. Não tem como saber, só vai saber quando chegar a TC. Então, até a TC não mexe nessa pH. Hemorrágica, abaixa. Tem um jeito certo de abaixar, né? Eu não vou nem saber explicar aqui para vocês, mas se for isquêmico, não abaixa, não, né? A não ser que esteja muito alta, vai ter um certo limite bom para abaixar, mas em geral, se tiver 16/10, não vai abaixar, não. Beleza, vamos passar o caso clínico aqui. Só mais uma coisa de AVC que eu vou falar hoje, prometo que é a última coisa de AVC. Esses pacientes, eles estão geralmente com hiperglicemia. É o contrário, não vai estar com hipo, ele vai estar com hiperglicemia, porque é por causa do estresse agudo do AVC. Não sei explicar o motivo de ter a hiperglicemia, eu acredito que seja por causa da questão do hipermetabolismo que tem que fazer, os mecanismos compensatórios, né? Então, deve fazer, pegar glicogênio e quebrar e tentar usar. Só que a hiperglicemia não é bom. A gente tem que baixar também. Então, a AVC também tem que baixar a glicemia. Então, se tiver hiperglicemia, tem que baixar, porque a gente não quer que o cérebro se isquemie mais. A gente não quer esse mecanismo compensatório, a gente não quer que o cérebro comece a trabalhar mais e comece a isquemiar mais. A gente quer que o cérebro fique mais suave na dele lá. Então, a gente abaixa.
tá? Só um adendo. Vamos lá, caso clínico 3. Paciente Geraldo, 26 anos, estava acompanhando a mãe no posto de saúde e começou a se debater no chão, sendo levado para a sala de emergência. Aí você foi convocado, né? Opa, chegou lá o ofista, vamos ver se ele sabe mesmo. Eu era da Uninorte lá, chama você, aquela situação. Tive alguém da Uninorte aí, gente, é brincadeira, viu? Ao chegar na emergência, a mãe está chorando, gritando para salvar o filho dela. A mãe está lá esperneando, meu Deus, meu filho vai morrer. Vamos lá, e agora? O que a gente faz? A gente chora, a gente chama o médico, a gente é o médico. E aí, o que vocês fazem? Chora, né? Eu também choraria, eu acho. Mas vamos lá. Primeira coisa, né? A gente vai tirar a mãe dali. Então, tem parentes na sala de emergência. Por quê? Não dá, né, velho? Imagina, esse cara entra, por exemplo, no ESCP. Você vai ter que fazer a massagem, a mãe tá ali. Aí, a mãe tá ali e você tá tentando cuidar da situação, certo? Aí, o que acontece aqui? O paciente, a gente tá falando, ele estava no posto e acabou de começar, né? A crise convulsiva. Então, o que a gente vai fazer aqui é deixar essa crise rolar. A gente vai deixar de boa. Ele não vai mexer nada dela, porque ela provavelmente vai ser autolimitada. Então, a primeira coisa é tirar a mãe dali, sem parentes na sala de emergência, para deixar tudo mais tranquilo. ABC da vida. Nossa, aqui de novidade, né? Move, então, o paciente monitorizar, oxigênio, os periféricos, lateralizar ele, né? Colocou na maca lá, lateralizou. Colheram a glicemia veio assim, ó, 120 mg por decilitro. A glicemia está normal, né? Então, já não foi a causa desse paciente aí, não. A gente vai fazer esperar 5 minutos, a gente vai esperar. Pede para alguém falar, ou você, a enfermeira, ou qualquer outra pessoa, liga um cronômetro aí, vamos esperar, bora ver quanto tempo que dá. E deixa rolar, deixa lá de boa, o paciente lá, família lá fora. Enquanto isso, você pode estar colhendo a história com a mãe, ou você pode estar ali esperando, porque talvez se você for colher a história com a mãe, ela vai ficar esperneada, não sei o quê, como é que tá com meu filho, como é que tá meu filho. Fica de boa, deixa acontecer naturalmente, né, que nem a música. Então, depois a gente vai colher a história com a mãe, e se esse cara melhorar, tá, a gente melhorou, né, passou essa crise. A gente vai ver, tá com sinais vitais estáveis, tá com toda aquela situação boa, tranquila, favorável, vai ambulatório. Se não tiver, obviamente vai entrar todo o protocolo. O cara tá com, a mãe falou, não, ele teve um AVC, ele não vai ter um AVC porque ele é jovem, né, mas enfim, se ele tá com sinal de sepsis, tá com, essa glicemia tivesse baixa, por exemplo, ele tivesse acabado de beber, chegou doidão lá, enfim, a gente vai ter que fazer a situação. Mas, nesse caso aqui, esperar 5 minutos. Tá? Melhorou, nas vitais estáveis, estou tranquilo no ambulatório. Só que, 5 minutos, você foi lá, vai passar, tá suave, vai passar. Não parou, né? 5 minutos não parou, ou então ele chegou de longe, já pegou a história, não, tá mais 5 minutos aí. Faz 6 minutos, 7 minutos que ele tá assim. Aí, vamos lá, né? Acesso venoso, diazepam, 10 mg intravenoso. Não resolveu. Mais diazepam, 10 mg. Você lembra que pode fazer 2 vezes, né? Um intervalo de 10 minutos isso daqui. Fez uma vez, fez outra vez, não resolveu de novo. Não resolveu de novo. Vamos mentalizar esse paciente. Então, chegou na segunda linha de medicamentos. Anticonvulsivantes. Fenitoína nele, 70 quilos. Quantas ampolas são? Alguém lembra aí o cálculo das ampolas? Eu tenho 70 quilos. Olha lá, são 20 miligramas por quilo. 20 miligramas por quilo. O cara tem 70 quilos, vai dar o quê? 1.400, né? 1.400 miligramas, que dá uma... a gente pode fazer aqui, no caso, né, 1.500, a gente pode fazer 6 ampolas aqui, né? Faz 6 ampolas nesse cara, dá 1.500. Então tá aí, 6 ampolas, diluídas em soro fisiológico, segundo o Davi, faz pura, o protocolo tá soro fisiológico. Eu confio no Davi, né, mas vou falar o que tá no protocolo aqui. Acesso exclusivo, acesso venoso exclusivo, não faz o mesmo acesso do diazepam, faz um acesso exclusivo, cuidado com a veia, cuidado com o flevite, cuidado com a necrose, isso aí é muito importante. O cateter é bom, né? Obviamente quem vai fazer isso é a galera da enfermagem, mas se for central, quem faz é você, então se liga nisso. Correr 30 a 40 minutos, lentinho, né, tranquilo, para não extravasar. Lembra que se a fenitoína extravasa, a necrose, a coisa fica feia, viu? Então, fenitoína intravenoso. Também não faz fenitoína intramuscular. Quem faz intramuscular é fenobarbital, e quem faz intramuscular é midazolam. Diazepam e fenitoína só gosta de veia. E aí esse paciente, ele merece um exame de imagem, né? Laboratório, colher um líquor, por quê? Porque
porque é uma epilepsia, é um mal epilético, né? Passou de 5 minutos, não é o normal. Então, esse cara merece ser internado, você merece fazer um exame de imagem, um laboratório, colher um líquido, depende, isso aqui, obviamente, a depender da situação dele, né? Dos outros sintomas que ele trazer junto. Porque, provavelmente, se o cara teve um estado assim, é porque ele tá com alguma coisa. É muito difícil ele só ter, se é a primeira crise dele. Se for a primeira crise, também tem que dar uma olhada. Pô, já é a primeira crise, o cara já fez isso. Caso clínico 4. A gente está acabando, falta só mais esse e outro, e a gente vai fazer as questões. Vamos lá. Paciente Felícia, 36 anos, trazida por familiares, tendo crise convulsiva há mais de 5 minutos. A prima fala que ela tem epilepsia, mas que não está tratando, pois estão sem médico no bairro. Ela não toma os remédios há 6 meses, né? Então, vamos lá, já vou falar aqui. ABC, vamos lá, diazepamzinho, 10 mg, amidazolam. E aqui, qual é o porém? O que é legal de falar aqui? Porque, mesmo se ela parar, é válido identalizar essa paciente, tá? Não precisa ser a identalização venosa, pode ser oral aqui. Porque, pô, ela fez lá, ela já fez o diazepam, ela parou. Mas ela já tem história de epilepsia. E ela já está sem tomar remédio há 6 meses. Então, aqui, a gente pode fazer... A gente, é formalizado a gente fazer isso na emergência? Não é, tá? Não é, porque ela tem que tomar o remédio que ela estava tomando antes. Mas a gente pode mentalizar, pode passar uma fenitoína oral dela para ela ficar um pouco tranquila até ela conseguir pegar medicamento. Então, lembra aquela questão do SUS. Então, fez diazepam, beleza, vamos mentalizar ela só para ficar de boa. Aí a gente vai passar alta nela e enviar para o ambulatório, para voltar a tomar a medicação que tomava. Então, ela tem que tomar exato porque existem vários tipos de antiepilépticos, existem vários tipos, e cada tipo de crise epiléptica é diferente. Às vezes você dá, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil. É uma síndrome, né, de adolescentes. O cara, ele tem a mioclonia, que é tipo, ele fica... mioclonia é tipo um choquezinho, sabe? Assim, faz tipo isso aqui, ó. Certo? E pode gerar uma crise generalizada tônico-clônica. E o que você dá para esse paciente? Para esse paciente você dá ácido valproico. Você não pode dar para ele uma carbamazepina da vida, ou na verdade uma fenitoína da vida, por quê? Pode piorar. Então tem um indicado para cada um. Então é importante ele ter um especialista. Agora, imagina que essa paciente aí é o paciente, sei lá, José. O cara o trabalho desse cara é Bujaria Aeroporto, bicho. É aquela rota. Todo dia ele vai do Bujaria ali e vai para o aeroporto, velho. Roda Rio Branco inteira esse cara, motorista de ônibus, né? E aí ele chega com essa situação igual, tem epilepsia, mas não está tratando, não toma os remédios há 6 meses. Aqui não tem como a gente não prescrever uma droga antiepilética no PS. Qual vou dar? Tem várias. Tem umas que são de um amplo aspecto, né? Tem o espectro. Vai ter a levetiracetam, é uma delas, a lamotrigina e a ácido valproico. Elas são de amplo espectro. Mas também pode passar uma fenitoína. Esse daqui é por quê? Porque o cara, primeiro que esse cara não vai poder ficar dirigindo, né? Já começa por aí, o Detran não deixa. O paciente que trabalha com a vida dos outros, né, o motorista, um paciente piloto de avião, sei lá, pedreiro que trabalha alto, né, construções altas, assim, não pode, né. No caso aqui do Detran, se eu não me engano, o cara tem que estar usando 1 ano anticonvulsionante, tem que estar 1 ano sem crises. Esse cara acabou de ter uma crise, ele não vai poder ficar trabalhando, mas você não vai saber se esse cara não vai continuar trabalhando. Então você prescreve sim, você prescreve, bota aí uns 12 dias para esse cara, para ele procurar um especialista, porque ele precisa, né? O cara desse, ele trabalha com a vida dos outros, e acontece, às vezes se o cara tem uma epilepsia, imagina aí, morre ele, morre todo mundo. Então, é importante isso aí. Último caso clínico. Esse aqui é um paciente que a gente conhece, né? O paciente Paloma Átala, após churrasco do Alfa na Chácara Maldita. Com a Chácara Maldita, quem foi para as festinhas do Alfa sabe. Não se dá bem no CS composto e acaba virando muitas doses de vodka. O Paloma nunca foi bom de jogo, né? Apresenta crise convulsiva, e os alfistas, né, são os alfistas, fazem os primeiros socorros, né, e a levam para o PS, chegando no pós-ictal. Os amigos relatam que ela nunca teve crises e não fez uso de entorpecentes. Isso aqui é algo verídico, tá, galera? Isso aqui é uma informação totalmente confiável, ela não fez uso de entorpecentes. O que a gente vai fazer nessa paciente? ABC da vida, a gente vai ter que colher a hemoglobina dela, né, vai ter que, a glicemia dela, fazer o HGT. Se tiver menor ou igual a 60, a gente vai fazer 4 a 5 ampolas de glicose, tá? 50% e 5% de soro glicosado. Então, é glicose 50% em soro glicosado. Então, tem a glicose pra caramba, né? Botar a glicose na lei. Aqui, o que pode acontecer? Ela teve uma crise.
O que fazem? Isso aqui, tem gente que faz isso aqui quando o paciente chega só com intoxicada, tá desmaiada lá, tá com Glasgow rebaixado total, eles colocam isso, tá? Fazem diazepam para prevenir crise. Aqui a gente pode fazer um diazepam intravenoso, uma ampola, o midazolam. Ah, mas a crise passou. Pode fazer, para prevenir a crise, tá? Só que aqui, isso aqui é importante, porque pacientes alcoolistas, isso aqui pode ter uma tolerância cruzada com álcool, tá? Mas dá para fazer uma ampola é tranquilo. Essa paciente tem que estar em suporte ventilatório, porque ela já tomou álcool, ainda vai precisar tomar um diazepam nela, entendeu? Então ela tem que fazer um suporte ventilatório ali, tem que estar preparado para se ela está rebaixada. Mas uma ampola é tranquilo, é difícil isso acontecer com uma ampola, né? São 10 miligramas. E a mensagem final que eu acho interessante falar, deixar isso bem claro, que é a questão da tiamina. Tiamina 100 miligramas, adicionar na solução glicada. Você pode colocar nessa solução glicosada junto com a glicose, ou o soro fisiológico 100% intravenoso a 10 minutos. Você pode fazer um sorozinho para ela com tiamina. Jamais administrar glicose sem uso concomitante de tiamina devido ao elevado risco de desenvolvimento de encefalopatia advénica que causa cough. Principalmente paciente desnutrido e paciente alcoolista, tá? Aqui no caso, a Paloma, alguma paciente alcoolista, né? Mas, quer dizer, será? Mas a gente tem que fazer, né? Porque jovens, eles entram nesse grupo. Tem que fazer glicose, tem que fazer tiamina. Na verdade, tem que fazer isso para todo mundo, né? E isso aqui eu peguei de um artigo que, em relação ao paciente que bebeu. A presença de convulsões, o uso de anticonvulsionantes não demonstrou benefícios superiores ao uso de benzodiazepínicos, e, portanto, não há indicação para seu uso. Então, paciente que bebeu e está tendo a crise, eles falam disso, eles falam que não tem indicação de uso. Eu acho que eu provavelmente usaria, tá ligado? Tipo, totalmente contra a ciência, mas acho que eu usaria. Eu faria, sim, no diazepam, se não der, eu fazer fenitoína. Mas eles, de acordo com esse estudo, é isso aí. Gente, aí tá minhas referências, né, medicina emergencial, outras coisas que eu peguei aí. E é isso aí, essa aqui é a primeira foto no Alpha, é quando eu entrei de fato aqui, cidadão feliz, fazendo medicina. Já faz 384 anos isso, mas eu estou feliz por ter dado uma aula no Alpha, agradeço, espero que tenha sido correspondente com o que era para a aula ser. E é isso, qualquer dúvida pode falar e vamos para as questõezinhas aí. Eu tenho uma dúvida, Paula. Pode falar. Paciente que chega no período pós-ictal, a gente não monitoriza, não? Monitoriza. Certo, obrigada. Por que eu não falei isso, né? Por que eu falei isso? Não, é monitoriza, eu não coloquei aqui, mas tem que fazer um MOV, tem que fazer tudo, tá? Na verdade, assim, essa situação aqui, porque ela fez pós-ictal, né? Então, dá para fazer uma monitorização, sim. Só que lembra, porque se for pós-ictal, que o cara tá tranquilo, né, aquela situação, não precisa fazer MOV, não. Não precisa, porque o cara, ele chegou, ele teve a crise convulsiva, ele tá bem, ele tá com sinal vital estável, ele tá tudo tranquilo, não tem sinal de doença, não tem nada. Você não precisa monitorizar. A monitorização, acho que ela entra mais no caso do cara que chegou já com a crise, ele chega na crise. Aí é bom ter que monitorizar esse paciente. Mas aqui, eu acho que o paciente que chega assim, já chegou, já teve, tá no pós-ictal, na maioria das vezes não. A não ser que você interne esse cara, por causa de alguma sepse, alguma coisa da vida, alguma infecção. Mas o MOV, ele entra mais na situação da emergência do paciente que chega com a crise. Beleza, obrigada. Bom, podemos ir para o Socrative? Pós-testezinho? Bora. Calma, quer dar quanto tempo para o pessoal fazer? Ah, velho, não sei, acho que uns 2 minutos, acho que dá, 2 a 3 minutos por questão. Tá bom. Não sei, acho que talvez. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu só ver quantas questões são. São 10. Ah, então 20 minutos, gente. Vou dar aqui e vou abrir a sala, tá bom? Vou falar o código é alfapt. Vou mandar aí. Vamos esperar só um pouquinho? Vamos fazer o agradecimento antes? Pode ser? Ah, beleza. Cauã, muito obrigada pela aula. Foi show demais. É muito bom ver. Cara, você é um L2, entrou esses dias e, assim, teve muito a ensinar pra gente. Eu acho que, além de orgulho, a gente se sente agradecido pela busca que você fez, que foi muito boa, assim, não deixou dúvidas. Eu tô
transbordando de orgulho, tanto por ser sua amiga, quanto por você ser do Alfa, por tudo, assim, de verdade. A aula foi excelente e não sou só eu que estou dizendo, tá, todo mundo gostou. Obrigada. Esse é o certificado, né, de praxe. Acertou meu Souza, colocou com S, aleluia, Senhor, obrigado. Esse dia chegou. Não, obrigado aí, Paloma, obrigado a todo mundo. Sempre quis dar aula no Alfa e, enfim, ainda bem que a aula foi o que vocês esperavam, deu para ser uma aula, como seria uma aula boa dos meninos mais avançados e tal. Eu também tive tempo de preparar, né? O EAD meio que permitiu fazer isso. Acho que se eu tivesse na loucura do normal, teria sido um pouco mais difícil fazer essa aula do jeito que eu queria fazer. Mas é isso. Obrigado. Obrigado, queria só agradecer mais uma vez. Em nome da Liga, as expectativas para sua aula já eram altas e você conseguiu superá-las. Foi muito didática, até mesmo divertida, então foi muito legal de acompanhar. Então, muito obrigado pela sua participação e talvez a gente repita essa parceria aí. Beleza. Obrigado, Vitor. Valeu.